Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Gratidão pelos comentários de vocês, eu leio todos. Coloco lá coraçãozinho, o like, né, o joia, tá bom? E independente da opinião de vocês, o testemunho de vocês, que possa divergir um pouco do meu, tá bom? O importante é que o verdadeiro professor é o Espírito Santo. Eu compartilho a mensagem, eu busco por meio do Espírito o que eu entendo e compartilho com vocês. Às vezes não dá tempo de compartilhar tudo, né? Senão o vídeo fica muito extenso, a mensagem fica muito extensa. Mas quem quiser saber mais a respeito do que eu pensei a respeito disso, pode pedir no WhatsApp o restante da mensagem por escrito, tá bom? Que eu deixo escrito. Eu coloco no YouTube, mas no YouTube cabe somente 5.000 caracteres. E aí passa, e aí eu acabo ficando muita coisa sem. Aí eu sempre coloco no final aí, tá bom? O final no meu WhatsApp. Se você quiser pedir a, a completar o estudo por meio por escrito o que eu iria falar ou reforçar o que eu falei, tá aí por escrito, é só me pedir pelo WhatsApp, tá bom? Então, por esse motivo eu deixo o WhatsApp aí. E gratidão, se você tem alguma pergunta, ficou alguma pergunta sobre a mensagem que eu compartilhei também, você pode fazer diretamente no meu WhatsApp essa pergunta. É mais fácil de eu responder do que no canal, nos comentários. Para mim escrever, mas ocupa mais tempo. E no WhatsApp não, eu estou andando na rua, eu posso falar, eu falei isso por conta dessa outra escritura, compartilhar os meus sentimentos, porque que eu cheguei nesse raciocínio, tá bom? Então, gratidão por todos os comentários de vocês, independente da religião de vocês, todos nós somos filhos do Pai Celestial, somos irmãos e irmãs. Vamos lá, hoje eu vou compartilhar com vocês aqui a parábola aqui das 10 minas. Eu gosto bastante. Ela é diferente da parábola dos talentos, né? Tem as suas semelhanças e tem as suas diferenças também. E essa parábola aqui eu gosto bastante. Vamos lá aqui, ó. Lucas capítulo 19, a partir do versículo 11, diz assim: E ouvindo eles essas coisas, ele prosseguiu e contou-lhe uma parábola, porquanto estava perto de Jerusalém e cuidava que o reino de Deus logo se haveria de se manifestar. Então, vamos observar aqui, né, que ele fala, e ouvindo ele essas coisas. Que coisas que Jesus Cristo ouviu falar, que deu uma perspectiva para eles de que o reino de Deus havia chegado, que o Messias havia chegado, que o reino havia chegado. Que reino é esse, né? Ele está falando o reino do Messias, que é a libertação do povo judeu do jugo dos romanos, ser uma nação livre e assim por diante. Então eles criaram uma expectativa em cima do versículo 10, um versículo antes aqui, Jesus Cristo ao conversar com Zaqueu, falar sobre Zaqueu, da liberdade, né? A gente vê que Zaqueu, ele é um bom homem, Deus salva ele. Aqui no versículo 10 diz assim, ó, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia se perdido, né? Falando do homem do pecado, ele restaurou Zaqueu ali, né? Zaqueu teve um verdadeiro arrependimento, mostrou a sua sinceridade de coração. Então, ele veio nos salvar disso, né? A primeira vinda aqui de Cristo. Mas eles observando, né? Veio salvar o que havia se perdido. Talvez eles pensaram a liberdade deles foram perdida por causa dos romanos, sempre vivendo sobre o jugo ali de alguém, né? Então eles estavam com essa expectativa, né, de que o reino de Deus estava para chegar, né, que eles seriam libertos ali dos romanos. Porém, não era esse tipo de reino que Cristo estava trazendo nesse momento, tá bom? Então, por isso ele fala, e prosseguiu, contou-lhes uma parábola. Ou seja, para deixar claro, né, ele pegou e conta essa parábola, que o reino que eles estão esperando não é nesse momento, mas viria depois, né? E que agora ele veio sim salvar aqui os pecadores. Vamos observar essa parábola que ela é bem interessante aqui, ó. Versículo 12. Um certo homem nobre partiu para uma terra remota, a fim de tomar para si um reino e voltar depois. Então, ou seja, eles estavam pensando que o reino seria agora, naquele momento. Ele fala, olha, um certo homem, ele foi para fora, para uma terra remota, para tomar um reino, ou seja, um outro reino, né? Então, eu acredito que Cristo ele tem várias terras e ele vai de terra em terra aparecendo a essas terras, né? Eu gosto muito de comparar essa parábola aqui com uma parábola exclusiva que tem lá em Doutrina e Convênio, na seção 88. Eu gosto de chamar a parábola lá de a parábola das horas, né? Vai falando da primeira hora que ele vai em um lugar, e depois na segunda hora a outra, ou seja, eles vão ver a luz do seu semblante, né? Cristo apareceria a eles pessoalmente.
Então, tem esse simbolismo lá na parábola das 12 horas, né, em Doutrina e Convênio 88. E aqui a gente vê no versículo aqui que ele partiu, né, para uma terra remota para tomar um reino. Então, a mesma coisa vai acontecer aqui. Cristo ele vai estar aqui no milênio? Sim. Né, ele vai vir, vai reinar durante 1000 anos, mas também ele vai para outros lugares ali para conquistar outros reinos. Eu estou falando de outros planetas, né? Eu acho que Cristo ele tem outros planetas também, tá bom? A qual ele cuida, tem pessoas, né? As ovelhas dele. E também é um simbolismo de que quando Cristo veio, ele também foi a outras ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele foi entre os judeus, foi entre os nefitas, e ainda ele disse entre os nefitas que ainda havia outras ovelhas que ele convinha agregar. Então ele foi a outras ovelhas também, tá bom? Então são as ovelhas perdidas da casa de Israel, mas também pode significar aqui outras terras a qual são habitadas e que Cristo também está salvando essas pessoas também, tá bom? Então eu gosto aqui. Então ele está falando que o reino, né? Esse rei ele vai para uma terra remota para conquistar, para tomar o reino e depois ele volta, né? Aqui também, acredito que os judeus eles compreendem bem sobre isso, porque quando Herodes foi para ganhar o reino, né, aqui dos judeus, para se tornar rei dos judeus, Herodes, o que ele fez? Ele teve que ir até Roma, ele teve que ir para uma cidade remota, tá bom? Então aqui não é uma parábola estranha para eles aqui, mas é isso que acontece, né? Um simbolismo aqui seria que Cristo iria para o céu, depois ele voltaria com esse reino aqui, a qual eles estão esperando, o milênio. Então, o reino, ou seja, ele está respondendo, o reino que vocês estão esperando não é para agora, tá bom? Mas Cristo, ele é o rei aqui. Aqui diz, né? Um certo homem nobre. Ele é filho do Pai Celestial, né? O Filho de Deus. Então, ele é o nobre aqui mencionado. Continuando aqui, ó, versículo 13. Chamando 10 servos, deu-lhes 10 minas e disse, negociai até que eu venha. Então, o número 10 aqui entre os judeus, né, ele tem um simbolismo de totalidade, 100%. Então, quando ele fala aqui, chamando 10 servos, chamando todos os seus servos, ele deu ali minas. Minas aqui é um dinheiro, tá bom? É um dinheiro que é equivalente aqui a 10 dracmas. Era um dinheiro considerável, um dinheiro muito alto ali, tá bom? Então, ele chamou os seus servos, já que ele ia se ausentar por um tempo, ele deu essas minas para que eles pudessem negociar, tá bom? A ordem explícita aqui que ele deu, né, é negociar e até que eu venha. Então, ele estaria, não estaria presente, mas com os seus servos estariam representando ele aqui, tá bom? Também é uma figura que Cristo, né, ele governa a sua igreja por meio dos seus servos, né, que ele chama, os profetas, tá bom? Mas aqui a gente observa isso, que ele vai e deixa essas 10 minas, né, para que os servos dele possam negociar. Aqui também, claro que a mina ela é um dinheiro, que vale 10 dracmas, mas aqui é uma parábola, a gente tem que simbolizar. O que simboliza essas 10 minas, né? As minas representam aqui os dons e talentos que Deus nos deu e que nós devemos multiplicar. Esse é o que ele fala aqui, né? Negociar até que eu venha, ou seja, ao nos congregar com outras pessoas, ajudar outras pessoas, nós vamos desenvolver os nossos talentos ao servirem nossos chamados. Então a gente vai multiplicando esses talentos, tá bom? Então tem esse simbolismo aqui. O versículo 14, né, ele diz assim, ó: mas os seus concidadãos o odiavam-no e mandaram após ele embaixadores dizendo, não queremos que este reine sobre nós. Observe, né, que os cidadãos daquela cidade odiavam, né, o, o Senhor ali e não queria que ele reinasse sobre eles. E manda até embaixadores. Aqui é uma representação que eles mandam prender Jesus Cristo, acusam Jesus Cristo de sedição e não querem que Jesus Cristo reine sobre eles. Né? E para a gente, para muitas pessoas também não querem a volta de Jesus. Está muito bem, muito obrigado. Né? Tá aí vivendo a sua vida, sem prestar conta a ninguém, fazendo o que quer, tá bom? Achando, né, que meu corpo, minhas regras, o dinheiro é meu, eu bebo é com o meu dinheiro, sei lá, né? Eu uso droga com o meu dinheiro, seja lá a frase que a pessoa usa ali, né? Não querendo prestar conta. Não, para essas pessoas, elas pensam que é até uma vantagem se Jesus Cristo não voltar mesmo, mas Cristo irá voltar, tá bom? Então esses concidadãos aqui,
eles não queriam, né, que o rei voltasse e reinasse sobre eles, tá bom? Mas vamos ver como continua a parábola aqui, ó, versículo 15. E aconteceu que, voltando ele, havendo tomado o reino, disse aos que lhe chamassem aqueles servos, a quem tinha dado dinheiro, para saber o que cada um tinha ganhado e negociado. Então ele chamou primeiro aqueles servos que eles deu as minas. Na parábola aqui, ele chamou 10 servos e para cada servo ele deu 10 minas, tá bom? Aqui, colocando no contexto da parábola, o significado do número 10, que é a completude, é que ele deu capacidade, dons e talentos diferentes para as pessoas, tá bom? Mas cada um recebeu de acordo com a sua capacidade. E cada um vai multiplicando isso ao longo do tempo também, vai conseguindo ter mais habilidades, conquistando novos dons, talentos e assim por diante, tá bom? A gente vai prestar conta desses dons, né, e talentos que Deus ele nos deu. No caso aqui na parábola ele vai chamando de minas. Então observe que primeiro ele chama aqui aqueles a quem ele deu, né? Ou seja, ele exigiu um acerto de conta imediato e completo, né, do que ele havia dado para essas pessoas aqui, né? Então, na ocasião da volta dele aqui. Aqui também é uma representação para nós que antes da segunda vinda de Cristo, aqui já é a vinda dele, né, falando, mas a gente vê que primeiro ele faz um acerto de conta com os servos dele. Depois, no final da parábola, que ele vai destruir os iníquos, tá bom? Então, para mim, nessa parte aqui, eu consigo enxergar Cristo vindo e pegando um acerto de conta ali com os profetas e chefes de cada dispensações, né? Na nossa igreja, nós acreditamos também em Adão ou Diamã, que é o lugar, né? Tá lá em Doutrina e Convênio, para quem quiser estudar, 107, na seção 107 e a seção 116, que fala de Adão ou Diamã, que é um local onde Jesus Cristo vai voltar e os patriarcas vão prestar conta do que eles fizeram com o seu tempo, né? De cada dispensação ali, e vão prestar um relato para Jesus Cristo, tá bom? Então tem essa coisa aqui de prestação de conta. Mas também, nós também teremos que prestar conta das coisas que Deus nos deu, dos nossos dons, dos nossos talentos. Ó, um dom, falar é um dom, tá bom? Visão é um dom. O que você tem feito com esse dom? Você tem abrido a sua boca, compartilhado o evangelho? Nós vamos prestar conta do que nós fazemos com os dons e talentos que nós nos deu. Inclusive o corpo, o próprio corpo, ele é uma dádiva de Deus. O que eu tenho feito com o meu corpo também eu vou ter que prestar conta, tá bom? Então, vamos continuar aqui, ó, versículo 16 e 17, né? O primeiro que ele vai acertar a conta aqui. Repare que na parábola são 10 pessoas que ele diz aqui, que chamou 10 servos. Mas ele não vai falar sobre os 10, tá bom? Mas a regra aqui vale para os 10. Vamos lá. Veio o primeiro dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. E ele lhe disse: Bem-estar, servo bom, porque no mínimo foste fiel, e sobre 10 cidades terás autoridade. Ou seja, por ele ter sido fiel e multiplicado as minas dele, ele vai ganhar 10 cidades para governar. Uma representação do milênio, né? Se nós temos a capacidade, o Senhor vai nos passar o governo como é regido, né? Cristo vai reinar durante 1000 anos? Sim, mas ele vai usar os servos dele aqui na terra também, tá bom? Então essa pessoa fiel vai receber aqui, ó, 10 cidades, né, para governar, tá bom? Aqui tá falando, eu acho uma coisa bem interessante aqui, né? Usando a forma de talentos e dons que nós recebemos e nós multiplicamos. Aqui seria como esse homem, né? Chegando até Jesus e prestando conta: olha, eu consegui me desenvolver dessa maneira, tá aqui os meus dons, os meus talentos. E aí Jesus Cristo dá de volta para a pessoa, ele não precisa, ele já é rico, né? Então ele devolve: você foi fiel, você conseguiu multiplicar 10, é seu. Ele não está interessado em tomar, é seu. Eu acho interessante aqui. Vamos pro próximo aqui, né? Versículo 18 e 19, ó. Veio o segundo dizendo: Senhor, a tua mina granjeou 5 minas. E ele disse também: sê tu também sobre 5 cidades. Ou seja, para cada um ele vai dar de acordo com a capacidade. Aquele que conseguiu render 10, ele deu 10 vezes, né? Ele devolveu os 10 ali. O que rendeu 5, devolveu os 5 para a pessoa. Ele não pegou para ele, devolveu. Então aquilo que nós conquistamos,
né? O que nós nos tornamos, Deus é para nós, é para o nosso benefício. Deus ele não tira de nós. Então eu acho interessante que cada um recebe aqui de acordo com a sua capacidade, ou seja, a fórmula é o mesmo, tá bom? Ele não vai falar sobre os 10 aqui, tá bom? Prestando conta, ele vai até o terceiro só, mas a fórmula é o mesmo, tá bom? Aquilo que você consegue multiplicar é o que você vai receber aqui, ó. Vamos lá para esse outro aqui. E veio outro dizendo, Senhor, aqui está a tua mina, que guardei em um lenço. Esse aqui é o servo negligente, né? Que guarda a mina no lenço. Repare que no contexto histórico, quando os judeus eles queriam guardar dinheiro, esconder dinheiro, eles tinham o costume de esconder, enterrar, mas era num baú, num lugar fechado, num jarro. Esse aqui nem cuidado teve, guardou em um lenço. Ele desprezou as minas que Deus deu para ele ali, tá bom? Que ele deu ali. Então veja que ele guardou num lenço, já mostra o desprezo, né? E aí ele continua dizendo: porque tive medo de ti, que és homem rigoroso, que tomas o que não puseste, e ceifa o que não semeaste. Observa que esse terceiro servo aqui, né, ele fala que o Senhor é injusto, né? Porque ele fala, tomas o que não puseste, e ceifa o que não semeaste, né? Só que ele acaba tendo uma visão completamente diferente dos outros dois primeiros, porque os outros dois primeiros, ele trata, né, a mina ali como do Senhor, é seu Senhor, e o Senhor devolve para ele, né? Para eles ali a bênção. E aqui esse terceiro não, ele já acha que o Senhor é injusto, né? Então ele guardou ali e não fez nada, né, com a coisa. Ele ignorou, aliás, o mandamento que o Senhor deu. Ele deu a mina, mas não era para guardar, né? O mandamento do Senhor era negociar e até que eu venha. Multiplique esses dons, esses talentos, né? É isso que o Senhor quer. Então, seria equivalente aqui também uma pessoa colocar uma ideia legalista, né? Ah, eu não fiz mal para ninguém, né? Eu vou ser salvo, eu não fiz mal. O mandamento não é não fazer mal para ninguém, é fazer o bem para as pessoas, é abençoar a vida das pessoas, né? Então, vai falar, não, mal eu não faço para ninguém, tá tudo certo, não é isso. A gente tem que abençoar a vida das pessoas, tá bom? Vamos lá, olha aqui como o Senhor reage, né, a esse servo aqui. Versículo 22. Porém ele disse, servo mau, pela tua boca te julgarei. Sabias que sou homem rigoroso e que tomo o que não pus e ceifo o que não semeei. Aqui quando ele diz, né, servo mau, pela tua boca te julgarei, ou seja, de acordo com a tua crença. Se você acha isso, eu vou te julgar assim então. Ou seja, da maneira que nós julgamos os outros, também a gente é julgado, tá bom? Então, aqui tem essa representação aqui, que Deus ele vai julgar de acordo com a crença que a pessoa tem, tá bom? Tem isso também. Essa parte também, né? Pela tua boca te julgarei, ele está confessando aqui, deixa eu ver aqui, ele está querendo dar, o servo está querendo dar desculpa por ele não ter desenvolvido os talentos dele, colocando a culpa no senhor dele, né? Então também essa é uma forma errada aqui de pensar. Também, se esse servo, ele soubesse, ele tinha essa crença, meu senhor é rigoroso, então eu não posso perder esse dinheiro. Pelo contrário, já que o senhor dele era rigoroso, ele acredita que o senhor é rigoroso, então ele tinha que trabalhar com mais afinco ainda para tentar agradar o senhor. E não guardar em um lenço, né, de uma maneira desprezível realmente, tá bom? Não se guardava dinheiro em lenço, guardava num baú, guardava num jarro, alguma coisa assim, mas em lenço não, né? Então, mostrando aqui o desprezo, né, que ele teve aqui, tá bom? Então a gente consegue. E também aqui é uma representação, né, aguardando a segunda vinda. Então a gente sabe que Cristo vai voltar e nós devemos multiplicar os nossos dons e talentos também. Versículo 23 em diante aqui, ó. Né, o Senhor repreende e diz o que ele deveria ter fazido no mínimo, né? Ele diz assim, ó, aqui é o Senhor falando. Por quê? Por que não puseste, pois, o meu dinheiro no banco, e vindo eu o receberia com juros? Disse aos que estavam com ele, tirai-o a mina, e dai ao que tem 10 minas. E eles disseram, Senhor, ele tem 10, né? Por que ele não deu para aquele que tinha 5 minas, né? Deu para aquele que tinha 10. Aquele que tinha 10, ele tinha mais capacidade, por isso ele recebeu mais. Importante notar isso, né? Que quando nós nos doamos e
ajudamos, a gente vai receber mais. Aquele que não ajuda, ele vai ser tirado aquilo que tem. Aqueles dons e talentos vai ser lhe tirado, né? Como aconteceu aqui com esse terceiro servo aqui, tá bom? É algo para nós observarmos aqui. Continuou. Pois eu vos digo que qualquer que tiver, ser-lhe-á dado, e qualquer que não tiver, até aquilo que tem lhe será tirado. Vamos lá para o versículo 27. Aqui o versículo 27, aqui no versículo 27, eu vou deixar tudo por escrito aqui, tá bom? Se vocês quiserem, pede pelo WhatsApp, porque tem muita coisa que não dá tempo de eu falar aqui, a mensagem já ficou enorme. O versículo 27, então, ele trata agora dos outros, né? Dos iníquos ali que não queriam que ele reinasse sobre ele. Porém, trazei aqui aqueles meus inimigos, que não quiserem que eu reinasse sobre eles, e matai-os diante de mim, né? Então, primeiro, a reunião em Adão e Amã com os servos, vê que o Senhor trata com seus servos primeiro, ele vai vir primeiro aos seus servos, e depois ele vai vir em juízo, tá bom? Para os iníquos também. Então, é importante ver isso. Versículo 28, e dito isto, ia caminhando diante, subindo para Jerusalém, né? Então ele vai subindo e vai ser bem na hora que ele manda buscar, né, um jumentinho ali, um asno, e montar nesse asno e entrar, a entrada triunfal em Jerusalém, tá bom? Então as pessoas estavam com essa expectativa que ele era o rei, que ele é o Messias, e ele realmente é, mas essa primeira vez que ele veio foi para nos salvar de nossos pecados, da iniquidade, tá bom? E depois ele vai vir com esse reino que é tão esperado como os judeus estavam esperando. Um reino que vai ter um domínio sobre tudo, tá bom? Que vai haver só justiça sobre a terra e assim por diante, né? Não haverá mais morte, não vai precisar ter cadeia, prisão, porque os que vão viver sobre a terra são pessoas justas, tá bom? Então é essa a mensagem que eu compartilho com vocês sobre essas 10 minas. E se você quiser receber um pouco a mais, peça aí pelo WhatsApp a descrição dessa mensagem aqui, tá bom? Que eu envio para vocês. Eu deixo essa mensagem com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.